partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Olá, boa tarde a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando com muita alegria em nossos corações mais um programa Caminhando com Jesus, programa que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas. Então já deixa seu alarme, seu despertador, para lembrar nesse horário, nesse dia, a entrar conosco na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova. Eu sou Caio Ismael, estou aqui mais uma vez como apresentador convidado e gostaria de agradecer essa oportunidade à nossa médium, comunicadora desse programa, a irmã Eliana, e também a FEAL, pela oportunidade de estar aqui aprendendo, me desenvolvendo, enquanto faço essa pequena apresentação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se essa é a primeira vez que está nos alcançando, saiba que é possível mandar dúvidas, comentários, sugestões de temas também para o WhatsApp. Anota aí, 11 99643 3827. E nós também estamos nas diversas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. No YouTube, não deixe de dar seu joinha, de ativar o sininho para quando a TV Mundo Maior entrar ao vivo e de compartilhar também esse programa com seus amigos, familiares, que de alguma forma você acha que essas palavras que serão trazidas hoje possa tocar o coração, possa ajudá-los no nosso caminho. Então não deixe de fazer esse pequeno gesto de caridade, de levar o programa adiante. No Instagram também, coloca lá, @TV Mundo Maior, para que divulgue o canal e ajude a cada vez mais essa palavra tão bonita desse programa da TV Mundo Maior, da FEAL, a chegar ao máximo de número de pessoas possível. Bom, vamos ao tema de hoje. E hoje é continuação do programa anterior, onde a irmã trouxe o sofrimento, então o sofrer, né? Então hoje ela vai continuar nesse tema, trazendo o olhar da doutrina espírita sobre o sofrer. Irmã, boa tarde, e vamos lá a esse tema, a continuação desse tema, o sofrimento ou a sofrência, né? Que todos nós estamos sujeitos a ela. Boa tarde, irmã. Com a graça do bom Deus, eis-nos aqui de novo. Mais uma quinta-feira caminhando com Jesus. Outra vez e outra vez e outra vez. Parece Sherazade com o conto de 1001 noites. E assim é. A doutrina espírita vai despetalando uma rosácea interminável de conjunções, de ligações. A gente vai aprendendo a ver pela ótica e com os paradigmas, e a espiritualidade parece que vai nos ensinando como ocultos educadores de nosso ser. Quando a gente clama ou pede a eles que nos sustentem em nossa tarefa de propagandistas, os que propagam, aqueles que estão dando os primeiros passos, pelo menos eu me sinto assim, na tarefa tão nobre do ide e pregai. Ide, vai e prega, 2 a 2. Estamos aqui, o apresentador de hoje, Caio Ismael, a quem agradecemos aí essa continuidade que tem sido o trabalho com ele. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e seus caminhos e as suas escolhas. Não é fácil, nós sabemos, mas temos aprendido ao longo do trabalho com a TV Mundo Maior, a quem agradecemos profundamente a existência, agradecemos a Deus e pedimos sempre a Deus em nossas preces que mantenha esse corpo fiel, esse corpo que não desiste, esse corpo que não duvida, esse corpo, sabe? Veja, não duvidar não quer dizer não ter dúvidas. Não quer dizer não questionar, não quer dizer não perguntar, não quer dizer não ter incertezas, não quer dizer viver uma certeza absoluta. Não, é tão apenas saber que tem uma ligação, um fio nosso interior ligado a Deus, que vai nos guiar e as soluções vão vir, as dificuldades vamos adormecer. Hoje trouxemos para abrir o nosso encontro sobre a sofrência, sobre o sofrer, que foi o nosso encontro passado. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais o tema de hoje, volta um programa a mais e assiste para você completar com a nossa fala de hoje.
nós trouxemos hoje a história, é uma escritora americana que faz um tema bem bonito para os corações, com frases muito lindas, sabe? Como, por exemplo, essa. Ela escolheu essa frase de John Sobrino, que é um espanhol, é um teólogo e que versa sobre os temas mais importantes do cristianismo. Ela diz, ele tirou dele, né, de toda a teologia que ele deixa escrita. A essência da fé é deixar Deus ser Deus. Vamos guardar? A essência da fé é deixar que Deus. É deixar que Deus seja Deus? Já estamos mudando. Não, é deixar Deus ser Deus. Vejam a beleza da frase. Será? Então a pergunta é: será que eu tenho deixado Deus ser Deus? Ou não tenho sido aquele filho arrogante que dita aos pais as ordens, como se tivesse maior verdade, porque ele tem menos idade, mas parece que ele sabe mais porque ele estudou mais que os ignorantes pais? Ou a simplicidade dos pais, que os pais têm muitas vezes diante dos filhos, que têm títulos, que estudaram em universidades, que trazem, né, a arrogância do ter e muitas vezes uma pobreza intensa no coração com relação ao ser. Mas como tudo está invertido e nós estamos no mundo do ter, não é? Nós estamos lá na antiga Jerusalém, cujo domínio é o de César, então vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que nós vamos dar a Deus hoje é essa consciência que nosso querido John Sobrino deixa para nós. A essência da fé é deixar Deus ser Deus. E aí ela conta, narra uma história que aconteceu com ela, né? Ela conta histórias que ela ouviu, ela tem um caminho de romancear, de fazer pequenos contos que nos ilustram a vida fervorosa com Deus no dia a dia. É importante termos essa literatura que não é a Bíblia tão somente, profunda, não é? Que é linda também, maravilhosa a essência, mas que vai traduzindo os nossos sofrimentos. Então, ela estava de carro, à noite neblina, estava voltando da viagem que foi visitar seus pais e uma irmã que, por causa de alcoolismo e dirigindo de uma forma, né, não adequada, sofre um acidente e sofre uma paralisia. Estava com muita esperança de que ela pudesse dissolver tudo isso no quadro médico, né, etc. Mas aí então ela tem a notícia de que ela terá que ser cuidada para o resto da vida. Isso a entristece profundamente, e no meio disso acontece que ela perde, né, o câmbio, né? Ela vê que vai afundando e o carro vai parando porque não tem como mais, ela né, estraga a caixa de câmbio. Ela para, veja, um pensamento em que tudo para, que as expectativas param, parece que tudo em volta para. E ela fica temerosa, aproxima-se uma pessoa que vem atrás de carro, um senhor que é da localidade, oferece ajuda, ela vai narrando, é uma forma bem bonita, né? O que eu guardei aqui para dar início à nossa fala de hoje é tão somente esta imagem, uma espécie de metáfora, para que nós possamos ir vendo quando é que nós temos a expectativa de uma atividade ou de uma cura e descobrimos, né, que o câncer será terminal realmente, que não haverá cura, né? Nós fechamos o campo da cura, nós fechamos o campo da observância de que Deus tem poder para tudo. É isso que ela está narrando aqui. Nesse momento ela fica perdida, ela esquece, né? E aí, no primeiro momento, ela está com fome, então ele tem uma pousadinha e tem um alimento, ele convida ela para comer um pouco, depois não tem onde dormir, né? Porque ela estava longe daqui de casa, o carro tinha que ter uma oficina e voltar, e todo um trâmite aí para ela continuar a viagem. Aí ele arruma um lugarzinho para ela dormir, ela descobre que tinha uma senhora que sempre deixava um quartinho lá, uma lareira acesa, porque sempre havia acidentes na estrada, e ela então servia sem cobrar nada, sem pedir nada. Não era uma pensão, era a alegria de servir. E aquilo então tocou muito o coração dela, e aquilo já mudou a atividade dela, o jeito dela olhar aquela noite. E aí então ela vai terminando dizendo: enquanto eu meditava, né, Senhor, ah, ela se senta acolhida pelo calor do fogo naquela cadeirinha que estava de frente para a lareira, né? E ela se lembra então da Bíblia no livro dos Salmos, em que se diz: Senhor, tu me sondaste e tu me conheces,
Tu conheces o meu assentar, né? Quer dizer, o adormecer, né? E o meu levantar. Conheces todos os meus caminhos, é o Salmo 139. Tu sabes quem eu sou, né? E aí, enquanto ela meditava, se Deus sabe como eu sou, quem eu sou, do meu sentar, levantar e eu deitar, né? Tudo isso que eu estou passando, ela começou a pensar na palavra de Deus, em Deus, o que significava tudo aquilo. Então aí Deus falou ao seu coração, desde o início, sim, eu sei do seu assentar, do seu levantar e do seu se deitar, eu sabia de tudo. Sabia que você encontraria em seu caminho. Então Deus sabia da irmã que não teria cura, do acidente do carro. Sim, eu lhe darei a força para suportar a tragédia que ocorreu com sua irmã e a guiarei em seu pesar, mas hoje à noite pare e descanse comigo. Olha que lindo. Então, é como se Deus falasse para ela: sim, o carro parou, a sua irmã não vai poder ter cura, mas eu estou com você na sua doença, na sua enfermidade da irmã, né? E nesse momento de dor, por você ver uma situação como essa que terá que ser cuidada até o fim dos seus dias, devido ao seu estado, né? Devido ao tipo de acidente em que ela teria sofrido. Veja, é uma imagem maravilhosa, está em toda a cultura tibetana e profundamente dentro da cultura espiritualista. E, como Kardec diz, né? Para que sejamos espiritistas, primeiramente sejamos espiritualistas, é frase dele até, né? Na entrada ali dos estudos, é muito importante essa palavra, né, quer dizer, ou seja, conheça o mundo à sua volta, os pensadores, e a doutrina espírita é uma doutrina que pede a nós o estudo, ou quando não tenho condições até financeiras para tal, vou ao centro para isso, ouvir palestras. Os comunicadores fazem isso, eles estudam para transmitir a quem está atarefado de processos de lutas, como essa mãe com a filha, ela com uma irmã, não é? Então, a gente produz e somos tocados pela espiritualidade para podermos levar esses conhecimentos até a todos, né? Então aí ela sente esse Deus falando com ela, né? Eu lhe darei a força para suportar a tragédia que ocorreu com sua irmã e a guiarei em seu pesar, mas hoje à noite pare e descanse comigo. Pense Deus falando assim com a gente. Será que eu já pensei isso? Você aí na sua dor, que está vivendo este momento, pare, descanse com Deus. Coloca o problema na mão dele. Você não vai poder fazer nada. A chuva torrencial, a invasão lá no Rio Grande do Sul, as guerras lá em Israel, o efeito climático, tem coisas que escapam o homem. O homem que dilapidou, né, toda a natureza em prol do capital, em prol, vamos supor, dessas forças, né, de um uso sem o respeito ao próprio solo e sem pensar na manutenção e na preservação. Tudo isso fez parte da nossa história humana e nós pertencemos a essa história e vamos ter que cuidar dela até o fim, como ela vai cuidar da sua irmã, após sua mãe talvez falecer, e vai cuidar da mãe e da irmã. São as notícias do trabalho, dos trabalhos que virão. Então, ele sabe de tudo isso. E é nesses momentos e nesses entraves e chamamentos da vida que eu então me aproximo de Deus. Aí, antes de dormir, então, ela telefonou para o esposo em casa e deixou uma mensagem. Ele não atendeu, na secretária eletrônica naquele tempo, né? Ela está escrevendo um texto de um tempo atrás, né? Hoje a gente diria, né? Já passei, peguei um WhatsApp, já passei para o meu marido, liguei primeiro, não atendeu, aí fiz um WhatsApp para ele, uma comunicação oral, já falei com ele, né? O carro quebrou nas montanhas hoje à noite. Por favor, venha me buscar. Mas não tenha pressa. Deus e eu estamos descansando. Não é lindo? Você deixar uma carta dessa, um bilhete, um recado desse na secretária eletrônica, ou no WhatsApp do seu companheiro, da sua mãe, do seu irmão. Olha, eu tive que parar, aconteceu tudo isso, né? Mas não se preocupe comigo. Deus e eu estamos descansando. Porque Deus, o que que Deus diz para ela? Mas hoje, né? À noite, pare e descanse comigo. Até Deus estava cansado. Não é? Até Deus precisa descansar. Então veja que com belo, Jesus não dormiu no fundo das barcas? O que que Jesus estava fazendo quando dormiu no fundo da barca? Ele descansou com Deus.
porque ele é a imagem da profunda entrega dos problemas a Deus. Não que eu não vá procurar saídas, veja, ela andou, ela encontrou o senhor, foi na estalagem, arrumou, foi achar a pessoa para arrumar o carro, depois teve, não tinha onde, foi comer um pouco, ela não tem onde dormir, achou a senhora. Veja, não é para a gente parar de ser Deus fará tudo, porque a gente fica entre o oposto, ou eu faço tudo sem Deus, ou eu ponho tudo na mão de Deus. A gente fica assim, naquele, né, daquela distância lá, né? Eu não sei entrelaçar as mãos, eu não sei estar com Deus. Porque nós vamos aprender isto ao estar com as pessoas, ao dividir nossos afazeres, ao contemplar as pessoas com as nossas tarefas e pedir ajuda, ao fazer com o outro, é com todo mundo. Veja, ela encontra um senhor que a conduz por várias coisas, uma senhora que a acolhe e o esposo que está em casa que vai buscá-la. Mas antes disso, ela encontra Deus. Essa é a importância da transmissão de hoje. A obra, para quem gosta de ler, são Histórias para o Coração. Talvez você já conheça. É compilado por Alice Gray e Barbara Baumgardner. Mais de 100 histórias que celebram a amizade, a família e o amor. Vejam quão importante um texto tão singelo como este, quanta coisa. Então, o que ela fez aqui? Ela deixou que Deus fosse Deus, que é a palavra desse grande teólogo. A gente ainda vai falar sobre ele num próximo encontro aí, porque as frases, os ensinamentos desse ser são maravilhosos. A essência da fé é deixar Deus ser Deus. Quer dizer, é saber que ele existe, é saber que estou com ele, é saber que ele vive em mim, está em mim, e que ele conhece, como tal, diz o Salmo 139. Lembremos então que nós estamos vendo o Salmo 131, lembra? A gente falou um pouco sobre o Salmo 130, que fala sobre o sofrer e a sofrência, né? Aí a gente falou que o Salmo 130 é aqui o estudioso nos aponta para quem sofre, mas tem uma coisa muito importante que nós terminamos no encontro passado. E reveja, escute novamente que vamos olhar não para o sofrimento, sabe? Para a pessoa que sofre, a irmã dela que sofria, ela que sofreu aqueles reveses, mas vamos observar nessa história de Alice, que ela narra aqui, como coletas que ela fez, né, da realidade, do que ela compreendeu e até viveu pessoalmente com Deus, que ela está focando o seu texto em cima de qual momento? É de como a pessoa sofre. Esse pequeno resumo, resenha que eu fiz aqui, significa, é isso como, bom, eu tenho meu sofrimento, a doença, a enfermidade não curável, diz o médico, mas eu tenho um outro médico dos médicos, o Cristo. Eu não posso passar por uma vida cristã sem ter provas da vida do Cristo e não procurá-lo. Lembre da mulher hemorrágica que tinha gasto todo o seu dinheiro e valores com, né, com médicos e remédios. Ela termina isolada, sem nada, e ela vai e toca naquela multidão a orla. Uma força saiu de mim. Quer dizer, algo tinha nela tão forte, né? Ela ouviu, ela deixou Deus ser Deus através do Cristo e curá-la. E a sua hemorragia, depois de 6 anos, passou. Vejam que ela estava quase à morte, porque uma hemorragia contínua assim, você sabe, a quantidade de sangue no nosso organismo não é grandiosa, né? Ela só é produzida continuamente, mas, né? Então, vamos nos preocupar ou ver a diferença em nós do sofrimento, o que que eu estou sofrendo, e vamos olhar para como eu estou sofrendo. Revoltado? Ai, não, Deus esqueceu de mim. Eu tenho uma relação com Deus de um favoritismo, sabe, inadequado. É como se crer nele, estar com ele, fosse um passaporte da felicidade, entendeu? Como se fosse uma cidadania, né, portuguesa, europeia, que eu posso andar para a Europa toda sem pagar algumas coisas, né? Não, Deus não é passaporte para o céu, para a felicidade, para a ausência de conflitos e sofrimentos. Por quê? Porque o sofrimento em si, a sofrência, ela tem uma história. Vamos historicizar o sofrimento. Onde ele começou, porque ele começou nessa história contada por essa querida irmã, e nessa obra maravilhosa, né? Tesouros para tocar sua alma, diz aqui
na contracapa, né? Momentos especiais que envolvem o coração dos amigos e da família, né? Por Alice Gray e Bárbara, né? Quer dizer, o que que eu fiz para estar? Aí entra a nossa ação. Karma na Índia não quer dizer sofrimento, quer dizer fazer. A obra é fazer. Então eu fiz algo, né? E o que eu estou vivendo hoje, quando está em sofrimento, como a sua irmã, o que que aconteceu com a irmã? Ela tinha tudo normal, mas ela foi buscar preencher o seu vazio com álcool, ela não procurou Deus, teve a mesma educação que a outra personagem teve. Uma seguiu, estava com seu lar construído, seus filhos, veio visitar a irmã que sofreu o acidente por alcoolismo. E uma direção, claro, dirigir alcoolizado, com certeza é, né, 90% de chance de fazer algo, de acontecer algo. Então, veja, o como eu sofro o sofrimento que me bate à porta. Para que eu examine como eu sofro, geralmente é revoltado, geralmente é imprecando, geralmente é falando, ai, Deus não existe. Posso até não falar, mas eu ajo como se ele não existisse. Vou procurar culpados, meu pai, minha mãe, o governo, o sistema, o chefe. Eu ponho sempre lá fora. Mas se a causa do meu sofrimento está lá fora, como é que eu vou resolver? Eu não posso fazer pelo outro, eu não vou lá martelada transformar o outro, mas eu posso me transformar mediante as dificuldades e sofrimentos, olhando que aquele ser que está à minha frente é apenas um sinal para mim. Deus me enviou, é um enviado. Deus enviou aquela situação. Aquela irmã da história da personagem, ela viveu uma situação de tribulação e buscou o álcool para fugir, não buscou Deus. Não deixou Deus ser Deus, como escreve o grande teólogo. Nós, muitas vezes, a pergunta é, você está deixando Deus ser Deus na sua vida? Como que ela escreve para o marido? É tão bonitinho como ela escreve para o marido, não é? E não se preocupe, né? Agora eu e Deus vamos dormir, né? Mas não tenha pressa, Deus e eu estamos descansando. Não é lindo? Que é o que Jesus responde aos discípulos: Senhor, nós vamos todos morrer, você vai nos deixar morrer? Ó homens de pouca fé, não é? E ele fala com os elementos, ele acalma os elementos. Então, olha como ele processou o sofrimento ou a dor que poderia advir se a barca virasse. Não é? Ele falou com Deus, em nome de Deus. A força de Deus, calma, calma. Né? Eleva o pensamento a Deus, sempre a imagem pintada, é como a gente vê, né? Jesus, a gente vê dessa forma, olhando. Então, como uma pessoa, o Salmo, é o 130, ele não nos exorta a aguentar o sofrimento, muito menos explica o sofrimento. É uma demonstração poderosa de que não estamos fora do alcance de Deus, ainda que estejamos nas profundezas. Deus pode me alcançar. E a imagem que nós vamos trabalhar hoje é isto. Ele está do meu lado, mas eu estou do lado dele. Ele fala comigo, mas eu estou falando com ele. Ele é a minha inspiração. Eu sei que ele é o ar que eu respiro. Quando eu inspiro, eu sei que estou inspirando Deus. Abra as pálpebras de manhã, Senhor. Abriste os meus olhos, que bom. Estou aqui novamente para mais um dia. Será que eu passo esse sentimento, essa emoção comigo? Somos convencidos que o caminho de Deus conosco é o caminho da bênção. O fundo é profundo, mas alturas não têm limite. É por isso que esperamos e vigiamos, porquanto quando Deus chega, Ele vem para abençoar, e abençoar com generosidade. Isso é quando Ele chega. Mas para Ele chegar, eu tenho que buscá-lo, não é? O que é alguém que chega? É alguém que eu estou esperando? É alguém com o qual eu estou me relacionando? Eu estou enviando uma mensagem para Ele no meu coração. Estou à espreita na porta se Deus está chegando. Como a nossa querida historiadora aqui, que ela está falando com Deus, lá no final. Enquanto meditava sobre as palavras do Salmo, tá vendo? Sentei-me ali naquela cadeira, acolhida pelo fogo aceso, e me relaxei. Minhas lágrimas esparramaram-se sobre a página,
Olha da Bíblia, porque ela abriu a Bíblia. Olha o que ela foi procurar. Será que você chega em casa, se sente atormentado com isto ou aquilo, preocupado, e abre a palavra? E chora sobre a palavra? E às vezes você abre assim a casa, aquela palavra fala com você de uma forma incrível. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Conheces o meu sentar, desde quando deito, adormeço, e o meu levantar. Conheces todos os meus caminhos. Aquilo foi um banho, ela lembrou, recordou. Então, o convívio com Deus é um dos passos muito profundo, através da palavra sagrada, das leituras, programações, na nossa querida diagrama, hoje, né? A Bíblia hoje é a Bíblia viva da comunicação. Nosso querido, né, irmão? Oremos por ele, meditemos com fluidos de luz em torno deste irmão, que foi um dos, né? Junto com toda uma equipe, claro, e com sim o consentimento da espiritualidade, com Deus dando o seu aval, trouxe, né, toda essa parte da TV. André Marosso, quantos anos aí ainda continua nas suas lides, no seu conjunto de fé, nas suas buscas. É no direito de cada um de estar com Deus da sua forma. É como ele processou o seu sofrimento, como eu processo o meu sofrimento, como cada um de nós é o como eu caminho, qual o caminho que eu faço para o meu sofrimento. E respeitar esse caminho. Queridos, e assim, queridos, nós vamos agora então para uma leitura importante, muito importante. O nosso Caio Ismael, que nesse momento entra para dar até um descanso dos meus raciocínios, né, da minha voz, não é? E para dar um hiato de descanso e para pôr vocês nesse universo de uma forma que toca profundamente cada um de nós quando vemos, lemos e etc. Né? Esse etc quer dizer, suscita em nós, né, esse como sofrer, porque eu compreendo, posso dar o passo, porque nesse texto eu vou compreender que tudo é colheita e o semeador saiu a semear. Então, lá atrás, antes de eu sofrer, né, há um mês atrás, ou três programas atrás, tem esse, o anterior e o primeiro lá atrás, três. Nós falamos, o semeador saiu a semear, e da beleza que isso significa. Nós somos o protagonista de nossos sofrimentos, amados, nós somos. E isto é essencial na nossa libertação íntima. Até já, Caio Ismael, com você, esse momento aí de lembrar os telefones, de nós, né, agradecermos esse chamado de Deus para a comunicação da doutrina espírita, através dos conhecimentos que nós vamos aí alcançando ao longo dos anos. Até já, queridos. Grande abraço em todos, é uma alegria sempre. Enquanto a gente decanta um pouco o que a senhora trouxe, né? Enquanto a gente assimila tudo que a senhora trouxe, vamos então divulgar um pouco nosso o Clube Amigos da Boa Nova, né? Então, você que nos acompanha, saiba que é possível se associar e se tornar um amigo da Boa Nova pela TV Mundo Maior e fazer parte dessa rede de amor, dessa rede de divulgação do espiritismo, desse ir de pregar, né? Então, essa gotinha no oceano que cada um pode dar, para que essa palavra continue indo, para que os programas continuem cada vez mais alcançando mais países, mais pessoas, né? Tanto na Rádio Boa Nova como na TV Mundo Maior. Então, anota o WhatsApp para que você possa entrar em contato com a equipe e a equipe possa te passar as instruções como se tornar um amigo da Boa Nova. E aí tem eventos, tem diversos conteúdos que traz ser um amigo da Boa Nova, para que possa participar da rede, saber dos programas, dos eventos e assim por diante. Tá bom? Então anota aí, o telefone é 11 97251 0272, ou também pelo fixo 11 24 58 32 14. Bom, e indo ao texto, irmã, então eu acho que eu entendi que a senhora trouxe é que nós somos responsáveis pelo que sofremos, e mas nós podemos escolher sofrer com Deus ou sofrer sem Deus. E aí vem a leitura que a senhora, que a gente vai fazer, que é diante da lei, né, que é um texto que está no livro Justiça Divina, o item 30, que Emmanuel nos traz
Bom, já somos responsáveis pelo sofrimento diante da lei. Então, Emmanuel nos traz uma reflexão de como sofrer. Vamos lá, então. Item 30, diante da lei. O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural compreendas que o livre arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca, exatamente o que a irmã falou, nós que semeamos o sofrimento que estamos passando. E aí Emmanuel continua: possuis o que deste, granjearás o que vens dando. Conheces o que aprendeste, saberás o que estudas. Encontrastes o que buscavas, acharás o que procuras. Obtivestes o que pediste, alcançarás o que almejas. És hoje o que fizeste contigo ontem. Serás amanhã o que fazes contigo hoje. Sensacional essa frase, né? É o semear e a colheita. Vou até repetir. És hoje o que fizeste contigo ontem, serás amanhã o que fazes contigo hoje. E Emmanuel continua. Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define em toda parte a responsabilidade de cada um. Olha que Emmanuel traz novamente que nós somos responsáveis pelo que estamos passando. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. E aqui é o que a irmã disse, né? Descansar com Deus, né? O amor na forma do bem de todos. Essa felicidade. Que imagem tão linda que a irmã nos trouxe, né? Descansar com Deus. E aí Emmanuel encerra o texto. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Ou seja, é a essência da fé, é deixar Deus ser Deus. É nossa escolha, nosso livre-arbítrio. E com essa passagem tão bonita, com esse texto tão lindo trazido por Emmanuel, com essa conexão tão linda com o que a irmã trouxe, eu agradeço a oportunidade, dou meu boa tarde a todos, espero que todos possam tomar desse alimento tão santo e bendito que está sendo trazido hoje, e vamos passar então a palavra para a irmã, para esse fechamento desse tema tão bonito da famosa sofrência. Boa tarde a todos. Queridos, muito queridos, vamos então para o final do nosso programa, desse encontro maravilhoso, onde nós, dentro da sofrência, da grandeza da sofrência, nós vamos encontrando as razões. Isso se chama fé raciocinada. É tão bom termos esta ferramenta para burilar a nossa pressa, a nossa pressa, a nossa angústia, o nosso desespero. Pera aí, que foi o que ela fez na história narrada hoje, né? Ela não sabia, ela respirou, tinha um lugar para quentinho, acolhendo, ela pensou, nossa, Deus até me deu uma chance aqui bonita, deu um espaço bonito, abriu o salmo, e se ele sabe do meu sentar e levantar, aí então ela começa a ver Deus e ela liga, né, para o marido lá e agora Deus e eu vamos descansar. Agora Deus e eu vamos trabalhar. Agora Deus e eu vamos curar. Não é quando a gente está lá naquela sala de transmissão de fluidos curativos. Agora Deus e eu vamos, né, fazer o programa da TV muito maior. Sabe, a gente precisa tornar visível o pensamento com Deus em nossa vida. Não tenhamos timidez disso.
Nós temos uma cultura aí de quase 100 anos em que a religiosidade foi tirada das escolas, né? Tem as escolas religiosas, mas a escola laica, ela cresceu, né? Dentro de uma visão de exclusão do conhecimento de uma das culturas mais antigas da Terra, que é o pensar sobre Deus, que é a reflexão sobre quem que criou tudo isto. Eu estou andando, vejo um palacete lindo, uma floresta imensa, rios né, maravilhosos, mares encantadores, e não pergunto quem é o dono? Quem criou tudo isto? Quem é o ser que está atrás disso tudo? Falei, meu? Fui eu que fiz? Minto para mim mesma. A gente está vivendo há mais de 100 anos, quase 200 anos, uma grande mentira de que a terra é toda nossa. A terra é da terra, como o homem é do homem, os animais dos animais, as florestas das florestas. Capra, né, aquele grande pensador aí dos anos 70, que trouxe essa ideia, tirou o homem do centro, né? O homem isso é o antropocentrismo. O homem no centro do universo. E tudo é para ele pode usar como quer, ele toma conta de tudo. Amados, isso daqui a 400 anos ou 300 anos, será que para nós teve gente que pensou assim, agiu assim, viveu assim? Somos nós. Então vamos crescer, vamos abrir os horizontes de nossas mentes, de nossas almas, de nosso coração. Nós conhecemos Buda lá na Índia, e o budismo e todas as hierarquias que ali se criam, com profundo respeito às realidades. O cristianismo vem e o Antigo Testamento nasce para dar a grande pergunta humana: quem criou tudo isto? Não foi o homem, porque ele nasce, abre os olhos, ele tem chão, né? O universo das pedras, né? Da litografia, lito, terra, a grafia da terra, pedras, debaixo dos nossos pés sustentando a nossa vida, a hidrografia, os rios, as águas potáveis, os mares, os oceanos, que é uma beleza, uma grandeza e alimenta demais, as comunidades à beira-mar, à beira-rio, não é? O ar para respirar, nossa, está tudo tão perfeito. Meu Deus, meu Deus. Aí então, ao Criador de tudo isso, nós dizemos Deus, que é um hieroglifo, um égrafo, né? Que junto a gente chama Deus na tradução portuguesa, né? Da língua portuguesa. Bom, o tempo é curto, a gente queria orar hoje de forma bem bonita e chamar você para orar. Pedir a você que você concentre no seu problema, como ela que está ali, todos nós temos. Observe um problema que você traga muito forte, um filho que está em dor, alguém para cuidar, você mesma em desemprego ou em desemprego, abandonado pelo marido ou pelo esposo, sei, pelo companheiro, pela companheira. Não importa a sua situação aflitiva, e quase sempre está no relacionamento humano entre si, que é amorosa, também aflitiva e afetiva. As situações de nosso sofrimento, da sofrência, ela está em relação conosco mesmo, sabiam disso? Isso quem traz para nós essa grande contribuição da ciência Hellinger, para nós, que na verdade é a grande contribuição do pensamento sistêmico, que ele nasce lá atrás. Nós vamos então trazer no próximo encontro um pouquinho dessa história, assim, só passando assim para poder compreender o paradigma cristão. Na ciência que Hellinger traduz, e ele está traduzindo uma série de conhecimentos que ele obteve durante o século que ele viveu, e do seu estudo e da fonte a qual ele buscou, a criação desse pensamento do que Kardec, em França, traduz como tudo está em tudo. Senhor, ó Deus, não me deixe rezar ou falar contigo e pedir, fazer a petição de proteção contra os perigos, mas sim pelo destemor. Rogo a ti, Senhor, né? Seria em enfrentá-los. Me dê coragem, Senhor, para enfrentá-los. Claro que Deus não pode tirar os perigos, porque nós, com a fé raciocinada, sabemos
porque esses perigos que nos sondam são tendências e reminiscências que nos visitam. A doutrina espírita vem e nos traz, sabe, a resposta do porquê Tagore está pedindo, porque a cultura indiana trabalha com este conceito antiquíssimo das vidas pregressas. Não me deixe implorar pelo alívio da dor, mas pela coragem de vencê-la, porque ele sabe que a dor não vem de Deus. A dor não pertence a Deus, a mim, que semeei dor, preciso senti-lo para ver quanto dói no outro e não fazer mais dor. Não me deixe procurar aliados na batalha da vida, mas a minha própria força. Fico fazendo acordos, estratégias com esse ou com aquele. Não, está em minha força na minha própria força. E na ligação com ele, a minha força, a força de toda força, a inteligência de toda inteligência, sabe? A causa de todas as causas. Então eu chego em Deus sempre. Não me deixe suplicar com temor aflito para ser salvo desta ou daquela situação, mas esperar com paciência para merecer a liberdade da aflição. Veja, a aflição, então, é justa, equânime. Eu estou sofrendo o que fiz sofrer e para que nessa sofrência eu possa, então, parar de fazer sofrer o meu próximo. Essa é a honestidade que nós devemos ter quando olho o outro que me fustiga, ou que me abate, ou que me traz um desconforto. E, por fim, não me permita ser covarde, sentindo sua clemência apenas no meu êxito, mas me deixe sentir a força de sua mão quando eu cair. Veja, isso é uma tradução, né? Na outra que eu copiei aqui, que é uma outra tradução, ele diz: não me permita ser covarde, sentindo sua clemência apenas no meu êxito. Ai, nossa, Deus é bom, me deu isso, me deu aquilo. Mas me deixe sentir a força da sua mão quando vem a dor, quando vem a queda. E com paciência, na minha própria liberdade, para que eu vá conquistando a minha liberdade. Olha, não desejo que me livre de todos os perigos, mas que me dê coragem para enfrentá-los. E assim, queridos, neste poema de Tagore, nós encontramos a ressonância do texto de Emmanuel, da história lida por essa querida irmã, pelo conteúdo mais importante da doutrina espírita, que é a justiça divina. A obra de Emmanuel chama-se Justiça Divina. Não é Deus fazendo justiça, é a lei de amor divina, trazendo para nós a oportunidade de conhecer o que fiz, para refazer a minha história de vida e evoluir e crescer. E com este coração, então, entregue a Deus, como a personagem da qual foi lida a história, com este lindo poema e linhas eternas do Rabindranath Tagore, nós encerramos esse momento da sofrência e que daqui para frente nós prossigamos nessa lida, nessa jornada do nosso autoconhecimento e do conhecimento dos paradigmas profundos da doutrina aplicados ao nosso viver, ao nosso cotidiano. Assim como a personagem da história de hoje pegou a Bíblia, abriu e leu, e viu que Deus conhece o nosso sentar e levantar, também como ela, façamos a nossa prece. Deus, bendita seja a hora em que eu li esta passagem, eu sei que estás comigo. Vou agora descansar contigo, vou agora cozinhar contigo, vou agora atender meus filhos contigo, vou agora à minha casa de oração, à minha casa espírita, ao meu trabalho, convosco, em meu coração, em minha alma, em meu ser. O sofrimento muda, ele não é mais sofrimento, ele é a oportunidade redentora de estar com Deus, de uma forma mais intensa, de uma forma mais lúdica, profunda, com sensibilidade, andando com Ele pela vida afora. Um grande abraço, gente linda, bela, tão bom estar aqui, ó Senhor. Boa tarde, até a próxima semana. Com Jesus, até Jesus. Você acompanhou Caminhando com Jesus.